Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então, graças a Deus. E eu quero aproveitar aqui também a oportunidade de convidar você para participar aqui do nosso programa. Você pode enviar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, o seu pedido de oração, ou mesmo conte para nós aí o seu testemunho. Você também que me acompanha pelo YouTube, você pode aí deixar a sua mensagem nos nossos comentários, nós também estaremos observando. E sem perca de tempo, então, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos aqui meditar na mensagem que tem por título Incrédulo sim, ateu impossível. Incrédulo sim, ateu impossível, dando seguimento à nossa série aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então não saiam daí. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, graças a Deus. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês hoje Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler os versos 18 e 19, dando seguimento aqui à nossa série de exposições, falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje pensando sobre o tema Incrédulo sim, ateu impossível. Incrédulo sim, ateu impossível. E deixa eu aqui aproveitar e fazer um convite a você aí que me acompanha a acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva ou na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, em que vocês vão encontrar aí todas essas mensagens que nós temos aqui meditado, temos aqui pensado em torno da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E tem sido muito edificante e eu quero incentivar vocês então a fazerem isso. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem lá o seu joinha, que vocês estarão ajudando muito o nosso canal.
Então, texto de hoje, Romanos capítulo 1, verso 18 e 19, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Vou ler o verso 19 novamente. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Nós temos aqui, nessa sessão, falado sobre a questão da depravação total. Então ontem nós iniciamos aqui essa quarta sessão aqui no capítulo 1 e que começa a tratar da depravação total do homem, começando pelos gentios, começando pelos não-judeus, que não se restringe apenas aos homens dos dias do apóstolo Paulo, dos tempos do apóstolo Paulo, sobretudo na capital do Império, Roma, mas como de todos os tempos, de todas as eras, de todos os homens, de todos os tempos da história da humanidade, pós-queda do homem, a depravação do homem. E ontem nós vimos aí a questão da ira de Deus, que a ira de Deus ela está manifesta, ela está revelada dos céus. É a ira santa de Deus, como a aversão de Deus quanto ao pecado, quanto ao erro, quanto a tudo que é mal, quanto a tudo que é santo. Essa ira de Deus que está revelada ao longo da história da humanidade. Deus vem descortinando a sua ira e há um dia preparado para o descarregar da ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens de uma vez por todas, em que Deus dará fim a todo mal, a toda injustiça, que Ele há de julgar homens e mulheres, ricos e pobres, negros e brancos, todos aqueles que não confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Haverá um grande julgamento sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estão contra a sua santidade, que estão contra si. Esse dia há de chegar. Mas enquanto isso não acontece, Deus, de maneira pontual, está derramando da sua ira sobre a humanidade. Deus não está olhando para tudo que está acontecendo e simplesmente fingindo que nada está acontecendo e tapando os olhos. Não, a ira de Deus, ela é manifesta sobre toda impiedade e injustiça. Deus já está, de certo modo, de certa medida, trazendo juízo, trazendo disciplina, trazendo correção para todo o mal que se encontra no mundo. Nós temos observado isso aqui nessa mensagem. Mas o verso de número 19, que eu quero dar ênfase aqui hoje, nos apresenta um argumento irrefutável quanto à existência de Deus, o fato de Deus existir. Porque o verso de número 19 é um forte argumento daquilo que Deus declarou por meio do apóstolo Paulo no versículo de número 18. Afinal de contas, por que a ira de Deus está manifesta? Por que Deus manifesta da sua ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens? Deus ele manifesta a sua ira porque esses homens que estão vivendo em impiedade, e nós já vimos aqui a impiedade diz respeito ao relacionamento do homem para com Deus,
A injustiça diz respeito ao relacionamento do homem para com o próximo. E Deus está manifestando a sua ira sobre toda a impiedade e toda a injustiça. Toda a quebra de relacionamento do homem para consigo. Toda a quebra de relacionamento do homem para com o próximo. Deus está derramando a sua ira. Por quê? Porque esses homens, além de viverem em impiedade e injustiça, eles detêm a verdade ou afogam a verdade pela injustiça. O que pressupõe que esses homens sabem o que é o pecado, sabem as consequências dos pecados que cometem, mas eles fingem que eles não existem. Eles querem afogar, eles querem achar uma maneira de fingir que nada está acontecendo. Eles querem deter esses fatos. Eles querem esconder essa verdade, que o pecado está aí, que o erro está aí, que a consequência do erro está aí. Eles querem simplesmente fingirem que nada está acontecendo. E a prova disso está no versículo de número 19, quando o texto continua dizendo: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então veja bem, esses homens conhecem a Deus porque Deus se fez revelar. Deus se fez conhecer. Esses homens sabem o que é o pecado, o erro, a maldade, tudo que há de ruim, porque Deus revelou-se em sua criação. Deus revelou-se neles. E ainda outra tradução fala de entre eles. É como um Deus que os cerca, um Deus que não tem como você fugir dele. Um Deus que está cercando esse ser humano tanto dentro dele quanto fora dele. Não tem para onde o homem fugir de Deus. E isso está revelado porque Deus se revelou. Então veja bem, biblicamente falando, o ateísmo ele só pode ser observado como uma incredulidade do homem. Como uma incredulidade. Porque, biblicamente falando, não pode, é impossível existir ateus. Porque, conforme esse texto, percebe-se que o homem sabe que Deus existe. A questão não é a existência de Deus, a questão é que ele finge que Deus não existe. A questão é que ele nega a existência de Deus. É que ele nega um Deus santo, criador dos céus e da terra. Ele é incrédulo, porque ser ateu é impossível, no sentido total da palavra. Ele pode negar que Deus existe, mas ele não pode ser ateu na sua totalidade. É impossível isso. É impossível o homem ser ateu em sua totalidade. Até porque, para que um homem seja ateu, para que o ateu seja ateu, ele precisa ter, ou o mundo precisa ter, algum entendimento, algum pressuposto de religiosidade, ou de espiritualidade, ou de divindade. Porque se isso não existir, se essa ideia não existir, não existe ateu. O ateísmo estaria em crise. O ateísmo só existe, ou só disse que existe ateus, porque parte de um pressuposto que existe Deus. Se Deus não existe também ateu. Concorda comigo? Se Deus não existe, então não existe ateu. Mas aí, o que acontece? Esses homens, o problema deles não é o ateísmo deles, porque o ateísmo em si, por si só, ele é impossível.
A questão é incredulidade. Eles não creem que Deus existe. Eles sabem que Deus existe. A questão é que eles não creem. Eles não querem crer. Eles negam Deus. O argumento deles é sobre a negativa de Deus. Deus não pode existir no mundo deles. Eles querem provar que Deus não existe. Essa é a negativa. Deus precisa existir para que eles neguem que Deus exista. Não sei se você está conseguindo me entender. Porque para eles dizerem que Deus não existe, Deus tem que existir. É contraditório, mas é a realidade. Ou seja, a questão do ateísmo é a negação de Deus. Eles negam a existência de Deus. Mas não porque Deus não exista, é porque eles não querem que Deus exista. E aí nós percebemos aqui, nesse texto, que Deus, ele o quê? Se revela. Não é o homem que foi à procura de Deus, foi descobrir Deus, o homem descobriu Deus. Não, não existe isso. Deus se revelou. Deus se fez conhecer pelo homem. Deus disse, eu existo. Eu criei todas as coisas. Não é o homem que pergunta quem é o seu criador, é o criador mesmo que diz que é criador, que se revela. E ele se revela de suas muitas maneiras. Ele se revela de suas muitas maneiras. De modo que o texto de Isaías, capítulo 6, verso 3, diz que toda a terra está cheia da sua glória. É um Deus que se revela. Você consegue enxergar as pegadas de Deus em toda a criação. Tanto no quesito externo, na criação, no mundo material, como numa questão interna, a nossa própria alma, as nossas próprias indagações existenciais, as nossas próprias crises existenciais revelam que precisa haver um Deus criador, uma origem para tudo isso. Não tem como caber na nossa mente um mundo sem a existência de um Criador. Sem a existência de um Deus que faz tudo ser real. E aqui nós encontramos esse importante argumento bíblico. Mas deixa eu pontuar aqui de maneira mais clara para nós. 2 pontos aqui. Primeiro, Deus se deu a conhecer. Vou repetir o texto novamente que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A criação de todas as coisas, a criação de todas as coisas é a revelação de Deus em curso. Deus quis se manifestar como esse Deus autoexistente. Deus não precisava se revelar, mas ele quis, por sua liberdade de fazê-lo. Deus ele se revela. Como que Deus revela? Primeiro, ele se revela na sua criação. Deus ele se revela por meio da sua palavra. E Deus ele se revela pelo testemunho interno do próprio ser humano, na própria consciência do ser humano. Deus ele se revela. Como eu já disse aqui, toda a terra está cheia da sua glória. Segundo, Deus se deu a conhecer pelo testemunho interno e externo ao homem. Olha lá o que o texto diz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. E aí você tem que perceber duas palavras aí que são traduzidas de maneira diferentes, dependendo a versão que você possui. Porque diz neles. Em outras traduções diz entre eles. Ele se manifesta. A ideia de ser manifesto neles mostra o quê? Uma revelação interna.
faz parte da própria gênese humana. Deus se revelou na gênese humana. Os atributos comunicáveis de Deus estão na nossa gênese. Estão entranhados em nós, de modo que alguém vai dizer que o homem possui um vazio do tamanho de Deus. Deus, ele deixou as suas impressões digitais nos seres humanos. Deus, ele deixou impresso o seu caráter no ser humano. Por exemplo, como é que nós, eu convido a você a fazer uma pesquisa rápida aí no Google. Todas as culturas do mundo, em todos os tempos, em todas as eras, possuem um entendimento ético-moral semelhante, sempre partindo de um princípio de certo e errado. Existe algum entendimento sobre justiça, existe algum entendimento sobre maldade, existe algum entendimento sobre amor, existe algum entendimento sobre fidelidade, traição, mentira. Eu te pergunto, quem que ensinou isso para os seres humanos? Se eles não tinham, em muitas culturas, nunca tiveram contato com a Bíblia Sagrada. Nunca tiveram contato com a tradição judaico-cristã. Como é que esses valores estão presentes na cultura deles? Só pode estar presente na cultura deles porque é algo que está interno neles. É algo, é um princípio, é um valor que está impresso na alma deles. Quem colocou isso lá neles? Quem imprimiu isso neles? Só pode partir do pressuposto de um Deus que seja igualmente santo. Só pode partir de um princípio universal. De um Deus que se revelou a esse homem, na sua própria natureza. É por isso que o texto diz o quê? Que a justiça de Deus se revela o quê? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Por quê? Porque Deus se fez conhecer. Esse Deus que é 3 vezes santo, ele se fez conhecer. Não existe ninguém inocente a respeito do conhecimento de Deus. Eu não sabia, não existe isso no mundo de Deus. Não existe. Na criação não existe. Não existe inocência. Porque isso foi impresso na gênese humana. Deus comunicou do seu caráter com as suas criaturas. Ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o ser humano para si. E enquanto esse ser humano não repousa, como diz Agostinho, em si, ele está o quê? Perdido. Ele está à deriva. Ele está caminhando para o juízo final. E sabendo do mal que ele está cometendo, do pecado que ele está cometendo, da injustiça, da impiedade que ele está cometendo, porque Deus se revelou a ele. Não tem como o ser humano olhar para a criação, o nascer do sol, o pôr do sol, o canto dos pássaros, ouvir o barulho das árvores, das folhas. Não tem como ele contemplar aquela brisa do mar. Não tem como ele contemplar os sabores das frutas, de tudo isso aí, e não pensar que existe um Criador. Tem que ter um Criador. De onde veio essa beleza, essa organização? Quem criou, deu ordem a tudo isso? Quem fez tudo isso tão milimetricamente pensado? Só pode ser um Deus Criador. Esse entendimento do que é bom, do que é mal, de onde veio isso? Quem disse isso? Deus se revelou. De modo que não tem como
A pessoa pode ser incrédula, mas ateu é impossível. Por isso que eu digo para você hoje, que está ouvindo esse programa de rádio, hoje é dia de arrependimento de pecados. Você é indesculpável diante de Deus. Deus se revelou a você. Você não pode negar. Você não pode, lá naquele grande dia não vai ter jeito. Porque Deus se revelou para você. Deus se fez conhecer. E você, ao suprimir, ao querer afogar isso, querer dizer, fingir que não, você está trazendo juízo para a sua vida, a ira de Deus sobre a sua vida. E somente Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador, pode te livrar da ira futura. Que nós possamos entender isso e aplicar isso ao nosso coração, nos entregando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana, no nome de Jesus. Amém.